Olá, meus queridos, tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui diante de um livro e de um capítulo bastante maravilhoso. Meus queridos, muita gente tem dificuldade, não é? De estudar a Bíblia, estudar a história e estudar os acontecimentos relacionados à Bíblia, principalmente aquilo que foi o Velho Testamento, as profecias que mostravam que o juízo de Deus iria vir sobre a nação de Israel, mas que antes desse juízo muitas coisas iriam acontecer, não é? Aqui nós temos o relato, né? No primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para o animar e fortalecer-me. Agora eu te declarei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Meus queridos, interessante que este capítulo 11, nós temos aqui um relato bastante maravilhoso. Mas o que eu quero falar neste capítulo? Você já ouviu falar em Antíoco IV Epifânio? Você já ouviu falar dele? Antíoco IV Epifânio, ele governou o reino Seleucida, né, que era o reino sírio, de 175 a 164 a.C., né? Epifânio, que quer dizer manifesto, e o nome dele indica que ele reivindicou ser a manifestação terrestre de Zeus. Antíoco, ele tentou unificar o seu império, impondo a cultura helenística a todos os seus habitantes. Então essa política, queridos, resultou em quê? Resultou em conflitos, né? Com certeza. Conflitos estes que eram violentos com os judeus da região conhecida mais tarde como, hoje é conhecido como Palestina, não é? Agora, a maioria dos estudiosos, não é? Os estudiosos bíblicos que eu falo, eles acreditam que Antíoco Epifânio IV tenha sido o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8, não é? E 9. E vamos falar uma coisa interessante aqui. Além de a maioria dos estudiosos bíblicos acreditar nisso, não é? Nós também podemos dizer que esse ser desprezível de Daniel 11:21 pode ter sido também uma referência a ele. Por quê? Porque suas relações com os judeus são registradas, não é, nos livros de Macabeus. Claro que muita gente não tem acesso a isso, né? Porque ali em Macabeus, tanto o primeiro e segundo Macabeus, não é, os livros considerados apócrifos, são profeticamente discutidas, não é, ou descritas, não é, no capítulo 8, 9, 12, 23 e 25 e 11, 2. Vou repetir. No capítulo 8, versículo 9, o capítulo 12, versículo 23 e também o versículo 25. 23 e o 25 e também o capítulo 11, 21. Esse, né, Antíoco Epifânio, mas é o quarto, tá? Ele foi muito infame por estabelecer, não é, a adoração pagã lá no templo em Jerusalém. Quantas pessoas que não sabem disso? Por volta de 174 a.C., Jasão, que era líder de uma facção favorável aos gregos no sacerdócio de Jerusalém, ele subordinou esse Jasão, Antíoco, para se estabelecer como sumo sacerdote. Quantas coisas que a Bíblia não diz, mas que a história registra, não é? Então as pessoas pensam que tudo que aconteceu no mundo está registrado na Bíblia. Não está não, querido. Tem coisas que você tem que correr atrás, tem coisas que você tem que pesquisar. Então o que aconteceu? Esse Jasão, ele persuadiu, não é, o Antíoco para se estabelecer como sumo sacerdote. E depois disso, esse Jasão dedicou-se a transformar Jerusalém numa cidade grega, não é? Conforme está registrado, né, no livro de 2 Macabeus, né, 4, 7 ao 22,
em 171 a.C. Porém, outro homem chamado Meneclau, inclusive Flávio José faz uma referência a esse homem, né? Meneclau, por sua vez, comprou o sacerdócio de Antíoco. Jasão, acreditando que Antíoco havia morrido, tomou Jerusalém pela força, porém, Antíoco retornou no ano 69 a.C., 169 a.C., e executou um massacre na cidade. Passou então ao Egito, mas foi humilhado, não é, pelo enviado romano, que ali, nesse caso, o enviado romano, né, foi Popílio Lenate, e forçado a fazer uma retirada humilhante para o norte. Depois disso, esse tirano, né, ele tentou a todo custo helenizar Jerusalém. Olha como que é importante a história, querido. Aí você pega um livro desse, Daniel, por exemplo, capítulo 11, você lê toda a história, parece que você está lendo uma coisa que ainda vai acontecer, quando na verdade isso aqui já aconteceu, querido. Então, no ano 167 a.C., Antíoco, ele enviou seu cobrador de impostos, que era o nome de Apolônio, a Jerusalém, com 22 mil homens. Eles atacaram no sábado, matando a maioria da população masculina e escravizando as mulheres e também as crianças. Inclusive, Flávio José registra isso, não é? Então, o que aconteceu? Os muros de Jerusalém foram demolidos e uma guarnição militar seleucida posicionou-se diretamente ao sul do templo. Todos os rituais judaicos foram proibidos, resultando na cessação do sacrifício diário. Agora, preste atenção nisso aqui, queridos. Talvez você já ouviu falar nisso aqui, talvez não. Um altar a Zeus foi erguido sobre o altar judaico de ofertas queimadas, e a adoração a Zeus foi instituída ali no templo em Jerusalém. Aí, quando chegou o dia 25 de dezembro do ano 167 a.C., um porco, pensa você, analise você, um porco foi sacrificado no altar de Zeus, que foi considerado o chamado sacrilégio terrível. Sabe Daniel 9:27? Sabe? Daniel 9:27? Preste atenção. Daniel 9:27. Ó, preste atenção nisso aqui. Vê se dá para você entender isso aqui, ó. Daniel, capítulo 9, o versículo 27. Ó, presta atenção nisso aqui. Ele firmará o quê? Uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Tá vendo? Ó. E acontecia o quê? O assolador ele faria o quê, queridos? O que o assolador faria? Hein? Leia comigo aí. Virá o assolador e a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? No capítulo 9, versículo 27, o capítulo 11, o versículo 31 e o capítulo 12, 11, isso aqui, ó, está registrado. Quantas pessoas que ainda estão pensando que essa parte da Bíblia ainda vai cumprir? Então, quando isso aconteceu, ali no ano 167 a.C., no dia 25 de dezembro, esse sacrilégio terrível chamado de assolador, quando aconteceu isso, os judeus ficaram enfurecidos, eles se rebelaram-se contra seus superiores gregos, e sob a liderança de Judas Macabeu, não Judas Iscariote, mas Judas Macabeu,
derrotaram os exércitos que Antíoco Epifânio tinha enviado contra eles. Depois de uma luta de 3 anos, e forças judaicas obtiveram as concessões principais dos gregos. Então os macabeus se tornaram de fato os governantes da Judéia. Normalmente, né, ou notavelmente, eles purificaram o templo e restabeleceram o sacrifício diário. Agora, um acontecimento comemorado na festa de Hanukkah, o próprio Antíoco, não é, que havia partido para o leste a fim de fazer, não é, campanha em Elão, ele morreu na Pérsia no ano 164 a.C. Queridos, sabe por que eu estou passando isso aqui para você? Porque o Evangelho Eterno está sendo criticado, muito criticado, não é? Muito criticado. Parece que resolveram agora levantar as espadas, parece que resolveram agora levantar tudo quanto é tipo de arma contra o Evangelho Eterno. Mas eu até entendo, queridos, eu até entendo isso aqui. Sabe por quê? Porque muitos que começaram na graça, dizendo que estava pregando a graça, não é? Que a graça independe da lei, essas coisas. Mas vocês notaram que só foi a gente começar a falar sobre o Evangelho Eterno, começou então o quê? A perseguição. Mas uma coisa é certa, Paulo foi perseguido depois que ele se converteu para pregar a graça, o Evangelho da incircuncisão. Jesus foi perseguido quando ele veio para mudar os tempos e a lei. Os discípulos foram perseguidos também, inclusive pelo próprio apóstolo Paulo. Você acha que é diferente hoje em dia? Quando a gente fala do Evangelho Eterno, até muitos que estavam pregando a graça falam que esse é outro evangelho. Vem cá, mas outro evangelho que Paulo falava era qual? Paulo falou que era além daquele. Porque ele usou um verbo indicativo. Paulo falou, se alguém trazer um outro evangelho que não seja este, mas esse verbo indicativo, Paulo estava falando qual? O evangelho que ele pregava. Vem cá, mas Paulo alcançou o juízo? Então quer dizer que Deus, ele lutou contra Paulo, mandando o anjo apregoar, ou o anjo, não é? Fazer o que com o Evangelho Eterno? Hein? Não é divulgar, não é pregar, ganhar alma, não. O próprio Criador pediu para que um dos anjos saísse e proclamar. Você sabe o que é proclamar? Hein? Quem proclamou a República do Brasil? Não foi Dom Pedro I? E o que era proclamar? O Evangelho Eterno, ele foi proclamado. Não tem volta, queridos. Não tem volta. Proclamar é diferente de pregar. Você prega, alguém aceita ou não. Proclamar é o quê? Você acha que é o quê? Está proclamado o dia da independência. Está proclamado a independência do Brasil. Proclamar é o quê? Você responde, consegue responder aí? O anjo de Apocalipse 14:6, ele proclamou. Não tem volta. Aquilo ali foi determinado. Então, se você acha, vocês que querem desfazer do Evangelho Eterno dizendo que ele não existe, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão lutando contra o Criador dos céus e da terra. Vocês estão lutando contra alguém que mandou que o anjo proclamasse. Proclamar não é pregar para ganhar alma, não. Proclamar não é pregar para ver se alguém aceita ou não. Proclamar é uma coisa fixa. É uma coisa que não tem volta. Você acredita ou não, foi proclamado, foi estabelecido, já era. Você querendo ou não, você gostando ou não, você aceitando ou não, o Evangelho Eterno foi proclamado, meu filho. Esquece o que você pensa, esquece a sua opinião. Foi proclamado e acabou.
Aquilo que foi proclamado não tem volta mais. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Desde então, não é? O Brasil passou a ser o quê? Reconhecido como o quê? Como nação. E não mais o Brasil serviria de bucha para ninguém. Para Portugal, né? O Brasil foi proclamado, começou o Brasil a ser reconhecido como nação. Aí depois veio as outras coisas, não é? Então, querido, querendo você ou não, o evangelho foi proclamado, tá? E Deus que te abençoe e que você entenda o livro de Daniel. Tchau, ficamos aqui.